Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como você já deve saber, na última quinta-feira, durante a Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde em Genebra, na Suíça, se discutiu uma resolução sobre as condições de saúde dos civis no território palestino ocupado. Em face disso, Israel propôs a inclusão no documento de um apelo nas seguintes condições, abre aspas. Solicitamos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns detidos em Gaza, incluindo crianças, mulheres e idosos. E condenamos a utilização por grupos armados de instalações de saúde, incluindo hospitais e ambulâncias, que põem em perigo a população civil. Fecha aspas. Pois então, o governo Lula, juntamente aos países árabes e às ditaduras de Cuba, China, Irã, Venezuela e Nicarágua, votou contra este texto. Veja bem, não estamos falando de uma resolução do Conselho de Segurança, onde se discute os rumos da guerra ou um cessar-fogo, mas se trata de uma resolução que visa atender os civis de ambos os lados do conflito. Ou seja, esse criminoso que foi colocado na presidência, além de apoiar os terroristas do Hamas, também é contra a libertação dos reféns israelenses. Vamos assistir o momento exato em que o Brasil, na OMS, votou contra a resolução. The text of the proposed amendment is contained in document A77/B/conf/3. Brazil. Brasil. Brazil, não. Não. Brazil, não. Por mais insensível que alguém possa ser, você há de convir comigo que hospitais não podem ser usados como bases militares, assim como inocentes, feitos reféns em uma guerra, merecem e devem ser resgatados, não importando de qual lado da guerra pertençam. Quem não concorda com isso é porque chegou em um nível de decadência moral onde já não existe qualquer resquício de humanidade, apenas o mal em sua mais pura essência. Na manhã deste domingo, o Estadão publicou uma matéria do colunista Fabiano Lana que analisa o posicionamento do Brasil com relação à invasão russa na Ucrânia. A matéria diz que o atual presidente da República e seu principal conselheiro internacional, Celso Amorim, teriam inscrito o Brasil no eixo do mal. Ou seja, a conspurcação e a degradação nas relações internacionais que esses canalhas estão submetendo o nosso país está tão evidente e preocupante que temos um veículo da chamada imprensa tradicional que assinou aquela cartinha pró-democracia que apoiou o Lula nas eleições, reconhecendo em sua publicação dominical que o atual governo colocou o Brasil no eixo do mal, formado pela Rússia, China, Coreia do Norte, ditaduras latino-americanas e as ditaduras islâmicas. Ou seja, em uma terceira guerra mundial, o Brasil lutaria lado a lado com toda a escória do planeta. Mas não para por aí. A crueldade e psicopatia deste que hoje ocupa a presidência da República vai muito além do que você imagina. E é isso que vamos analisar com mais profundidade no vídeo de hoje. Mas antes, é muito importante que você já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, em setembro de 2022, um pouco antes das eleições, o meu canal foi sumariamente desmonetizado. Isso se deu após uma determinação do TSE que cobrou das plataformas digitais medidas contra quem colocasse em xeque o processo eleitoral e a inviolabilidade das maquininhas do Bangladesh e do Butão. Pois bem, a desmonetização aconteceu justamente depois que fiz um vídeo relatando todos os fatos bizarros que sucederam à invasão hacker aos computadores do TSE. Desde então, mesmo sem ganhar um centavo da plataforma, eu não parei de fazer conteúdo. Só que agora eu quero ir além.
eu estou montando um estúdio e comprando equipamentos tanto para melhorar a qualidade dos vídeos, como também para aumentar a frequência. Meu intuito é conseguir fazer vídeos diários, mas para isso eu preciso contar com a sua ajuda. Se você acha meu trabalho importante, se você gostaria de mais conteúdo semanal aqui, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade e se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, luiscomz@yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. E aproveitando que minha biblioteca está com promoção de Black antecipada até o dia 15 deste mês, eu quero indicar a leitura do livro O Filho do Hamas. Se você quer entender de verdade os bastidores do conflito Israel-Palestina, você precisa ler esse livro. É a história real de Mossab Hassan Youssef, um dos filhos do fundador do Hamas, que estava sendo preparado para ser um dos líderes da organização, até que ele foi preso pelas forças de defesa de Israel. A partir daí, começa uma saga fascinante de descoberta que o leva a mudar de lado. De terrorista, ele se torna espião do Shin Bet, serviço secreto de Israel, e de quebra, ainda se converte ao cristianismo. Eu li esse livro logo que foi lançado em 2010. Eu lembro que peguei para ler de manhã em um sábado e não parei nem para comer. Tenho certeza que vai acontecer o mesmo com você. Afinal, a história é eletrizante, cheia de ação, suspense e aventura. Além de fazer você entender o que de fato acontece naquela região, tanto pela perspectiva política como também espiritual. Livraço, que até o dia 15 você pode comprar com um super desconto na minha biblioteca. Então, terminando o vídeo, já acesse bibliotecadoluiz.com.br. Vou deixar o link direto do livro também fixado aqui no primeiro comentário. Lembrando que comprando livros na minha biblioteca, além de investir no seu conhecimento, você também estará ajudando a manter esse canal em plena atividade. Recado dado, então vamos lá. Lula e Celso Amorim inscreveram o Brasil no eixo do mal. Esse é o título da coluna do jornalista Fabiano Lana para o Estadão. Para quem não sabe, a expressão eixo foi primeiro empregada por Benito Mussolini, o líder fascista da Itália, em 1º de novembro de 1936. Na ocasião, Mussolini proclamou que todas as nações europeias deveriam girar em torno do eixo Roma-Berlim, sinalizando a aliança entre a Itália e a Alemanha nazista. Este pronunciamento veio na esteira do Tratado de Amizade entre os dois países, um acordo que formalizava sua cooperação política e militar. Mas o conceito de um eixo não se restringiu à Europa. Ainda em 1936, a Alemanha e Japão também assinaram um acordo de cooperação. As potências do eixo compartilhavam objetivos ambiciosos e extremamente agressivos. A Alemanha, sob o comando de Adolf Hitler, buscava a expansão territorial e a hegemonia racial, dando início à Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia em 1939. A Itália de Mussolini aspirava a reviver a glória do Império Romano, enquanto o Japão, sob o imperador Hirohito, visava dominar a Ásia e o Pacífico. Juntas, essas nações desencadearam uma série de conflitos que devastaram continentes e causaram uma das maiores catástrofes humanitárias da história. E assim o governo britânico cunhou o termo eixo do mal. O holocausto perpetrado pela Alemanha nazista exemplifica os horrores cometidos pelas potências do eixo do mal durante sua busca insana por poder. Mesmo com o fim da Segunda Guerra, o termo eixo do mal passou a simbolizar não apenas uma aliança militar, mas uma coalizão de regimes autoritários cujo legado de destruição e genocídio assombra o mundo até os dias de hoje. Bom,
Voltando à matéria do Estadão, o jornalista discorre sobre a posição de Lula e de Celso Amorim sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, que, segundo ele, tem prejudicado os índices de popularidade do governo. Temos que ter em mente que a invasão russa na Ucrânia é a primeira violação territorial dessa magnitude na Europa desde a invasão da Polônia pela Alemanha nazista em 1939, que deflagrou a Segunda Guerra. Ou seja, existe claramente um lado agressor nessa história. Mas para Lula e Amorim, são apenas visões divergentes em jogo. O governo brasileiro sugere que a Rússia teria razão por se sentir ameaçada pela OTAN. Só que a realidade é o oposto. Se não fosse a OTAN, repúblicas que se libertaram da União Soviética, como Estônia, Letônia e Lituânia, já teriam sido invadidas. A matéria ainda diz que a postura do Brasil com relação à invasão russa revela a incoerência do presidente, que é firme contra Israel, mas leniente com Putin. Como a gente sabe, Lula é contundente em condenar as mortes de crianças na faixa de Gaza, mas fecha os olhos para a chacina do ditador russo contra o povo ucraniano. No fim de semana, o presidente Volodymyr Zelensky deu uma declaração colocando o Brasil e China no mesmo lado da balança. Що стосується пропозиції, якщо будуть пропозиції від Китаю і Бразилії, безумовно, Україна, як жертва цієї війни, мала повне право ініціювати шлях до закінчення війни, а саме саміт миру. І саме ми повинні ініціювати, бо ми знаємо конкретно всі кризи, які принесла Росія своєю війною на територію України. Не спровокована війна, ми її не починали, війна не ведеться на території Росії. Всі ці кризи, все відбувається на території України. При всій повазі до будь-якої країни, ні Китай, ні Бразилія, ні будь-хто не орієнтується до кінця, що принесла Росія цією війною на територію держави. Я бажаю всім країнам миру, я бажаю, щоб ні у кого не було втрат, ні у кого не було масованих могил, масованих жертв тощо, але це українці загинули, це росіяни гвалтували наших людей, наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей. Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитись ця війна. Вона повинна закінчитись за законом, за міжнародним правом, за справедливістю. І це обов'язково. E agora tivemos a posição sórdida do governo brasileiro que votou contra a imediata libertação dos reféns mantidos pelo Hamas. E eu só consigo enxergar um único motivo para isso. Lula apoia que seus companheiros do Hamas usem esses reféns como moeda de troca. Como li esses dias em uma publicação nas redes sociais, a quadrilha que voltou à cena do crime concorda que os terroristas devem usar uma adolescente judia, por exemplo, que foi violentada por mais de 50 animais do Hamas, para ser trocada por algum terrorista que está preso em Israel. O que precisa ficar claro para todo mundo, e eu não canso de repetir, é que os valores morais judaicos cristãos, a cultura e a religião da nossa civilização ocidental são os maiores obstáculos para todo e qualquer movimento revolucionário que queira reorganizar o mundo. Por sua vez, Israel é um verdadeiro oásis de civilização ocidental bem no meio do Oriente Médio. É por isso que tanto fundamentalistas islâmicos quanto os comunistas querem sua eliminação. E um se valerá do outro sempre que esse for o objetivo. Dito isso, não devemos ficar surpresos com o apoio do Lula ao Hamas. Não é novidade para ninguém que ele sempre foi próximo de ditadores assassinos. Fidel Castro, Ahmadinejad, Gaddafi, Chaves, Putin, Ortega. E claro que essa simpatia por genocidas se estende aos grupos terroristas islâmicos também. Existe um livro chamado O Homem do Castelo Alto. É uma ficção sensacional, escrita pelo americano Philip K. Dick, o mesmo que escreveu Blade Runner e Minority Report, duas obras que depois viraram filmes. O Homem do Castelo Alto é uma distopia que acontece em um mundo onde a Alemanha nazista venceu a Segunda Guerra. Imagine como seria se Hitler tivesse tido êxito em sua empreitada insana. Pois é, ficou curioso?
Este livro também está disponível com preço promocional na minha biblioteca. O Homem do Castelo Alto é uma trama de tirar o fôlego. Eu recomendo. Acesse bibliotecadoluiz.com.br e já adquira o seu, juntamente com o Filho do Hamas. Bom, mas eu estou falando isso porque, sem sombra de dúvidas, se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra e o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ainda estivesse no poder, a Alemanha hoje faria parte do BRICS e o sucessor de Hitler seria um grande companheiro do Lula. Em face disso tudo, ninguém pode continuar apoiando esse canalha que está na presidência se não estiver sob a influência daquilo que a filósofa Hannah Arendt chamava de banalização do mal. Em seu livro Eichmann em Jerusalém, livro que também está disponível na minha biblioteca e eu recomendo, Hannah Arendt discorre sobre a banalidade do mal, que é, segundo ela, quando se perde a capacidade de discernir o que é mal. Mas eu vou contextualizar. Arendt nasceu na Alemanha em 1906. Quando o nazismo começou sua escala de poder, ela fugiu para os Estados Unidos, onde atuou como professora. Bom, como a gente sabe, ao final da Segunda Guerra, muitos nazistas de alta patente, para escapar do julgamento, fugiram para a América Latina, principalmente para a Argentina. Um deles foi Karl Adolf Eichmann, um dos principais colaboradores de Hitler, responsável por ocupar funções na seção de assuntos judaicos do Departamento de Segurança de Berlim. Eichmann teve envolvimento direto na chamada Solução Final e foi acusado pela morte de inúmeros judeus. Felizmente, ele foi encontrado na Argentina e levado para Jerusalém, onde foi julgado e condenado à morte. Hannah Arendt foi convidada para assistir o julgamento e escrever suas impressões sobre o nazista, que era considerado um verdadeiro monstro. Em seu livro, a filósofa chegou à conclusão que o mal que Eichmann praticava deixara de ser um mal demoníaco, mas era um mal constante que fazia parte da rotina dos oficiais nazistas como instrumento de trabalho. Ou seja, para Eichmann, o mal se tornou comum, se tornou banal. Seus terríveis atos contra os judeus já não eram mais percebidos como algo perverso. O senso moral presente em todo ser humano, até nos mais cruéis, nele perdera a função de sinalizar que as ações cometidas contra os judeus eram desumanas. Para se ter ideia, um psicopata é uma pessoa desprovida de qualquer emoção. Ele não sente absolutamente nada se ver um lindo cachorrinho levando pauladas até a morte, pois seu organismo não produz as químicas necessárias para que ele se compadeça. Um psicopata não tem empatia, mas ainda assim ele tem consciência do certo e errado. Seu senso moral é perfeitamente normal, tanto que quando um psicopata pratica suas atrocidades, faz as escondidas. No entanto, Arendt não via no nazista Eichmann nenhum grau de psicopatia, sequer alguém antissemita ou extremamente raivoso. Via somente alguém que ficou com seu senso moral em desordem, incapaz de pensar no que realmente fazia, mantendo o foco somente no cumprimento das ordens que recebia. Para a filósofa, a banalidade do mal é justamente um fenômeno que impede que o mal seja percebido como mal. Mas mais do que isso, é a recusa em perceber a maldade e a perversidade em seus próprios atos e escolhas. Podemos fazer um paralelo com muitos brasileiros hoje em dia. Todo aquele que não é um completo alienado da realidade que nos cerca, ou que não sofre de algum tipo de retardo mental, não pode continuar apoiando o Lula se não estiver dominado pelo fenômeno que banaliza o mal, conforme Arendt descreveu em seu livro. E por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ser um patrocinador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiscomz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. E acesse
bibliotecadoluiz.com.br e aproveite o Black fora de época para comprar os incríveis O Filho do Hamas, O Homem do Castelo Alto e Eichmann em Jerusalém. Os links dos 3 livros estão fixados no primeiro comentário. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e no Telegram, @Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo, valeu!